Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada, então, a gente apenas consertou aqui uma funçãozinha, né? A gente trocou a função do logout do nosso home controller para o nosso usuário controller, né? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai estar fazendo agora? Vamos estar fazendo login aqui na nossa rede social, tá? Deixa eu colocar aqui o e-mail e a senha. Não precisa atualizar. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar buscando a informação desse usuário que a gente fez login na rede social. Para quê? Para a gente estar colocando o nome dele aqui, para a gente estar colocando uma foto aqui, para a gente estar colocando o link específico do perfil dele aqui e assim por diante, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o usuário que está logado na rede social para estar trazendo as informações aqui para o nosso feed, beleza? Como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Bom, primeiramente a gente pode vir aqui no Home Controller, podemos fechar o usuário controller, podemos fechar o index.php, porque a gente já tem a nossa rota do feed, tá? Podemos deixar aberto o nosso usuário.php, que é o nosso model, podemos deixar aberto o home controller.php, que vai ser o nosso controlador, que está aqui a nossa página de feed, né? Então a gente vai precisar utilizar ela aqui. E vamos deixar aberto também o header PHP, que a gente vai estar colocando uma URL, por exemplo, aqui na imagem. Deixa eu ver, cadê? Aqui na imagem do usuário, informando o nome do usuário, tá? Indo para o feed do usuário, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai vir aqui no nosso home controller e vamos declarar aqui em cima também mais uma variável privada, tá? Então vamos colocar assim, ó, private, a variável usuário underline logado, por enquanto é igual a nulo, tá? Então vamos deixar ela como nulo por padrão, beleza? Ctrl S para estar salvando. O que a gente vai estar fazendo? Aqui na função construtora da nossa classe, tá? A gente vai estar setando esse usuário logado. A gente vai verificar se ele existe, tá? E se ele existir, a gente vai estar setando o usuário logado aqui. E como que a gente pode estar fazendo isso? A gente já tem a nossa função para verificar se o usuário está logado. Aqui, ó, Verify Login, tá? Então, vamos estar abrindo ela aqui, ó, no nosso model. Opa, no nosso model não, lá no nosso controlador, né? Então, vamos estar abrindo ela aqui, ó. Verify Login, cadê? Aqui, ó, Verify Login. Então, essa é a função para verificar se existe o usuário, tá? Então, ela não está retornando nada, ela só redireciona o usuário, beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar copiando essa função aqui, ó. Copiando esse if, Ctrl C. E vamos estar colocando aqui na classe construtora do nosso home controller, tá? Logo após o testpl aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos estar invocando colando o que a gente copiou lá, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai apagar essa exclamação, tá? Então, vamos fazer assim, e apagar esse header desse exit. Se existir a seção usuário logado e a seção do usuário logado for diferente de nulo, significa que existe um usuário, tá? Bom, só que para isso aqui funcionar, o que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa estar colocando, startando a sessão aqui no início do nosso home controller, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai lá no usuário, vamos copiar essa função aqui em cima, tá? Para startar a função, para startar a sessão, tá? Olha lá. Se não existir session, vamos dar um session start, tá? Então, beleza, isso aqui já vai funcionar. Voltando aqui na nossa verificação, é o seguinte: se existir a seção usuário logado ou usuário logado for diferente de nulo, significa que existe algum usuário logado. Então a gente vai declarar esse usuário. Vamos colocar ele lá na nossa variável usuário logado, tá? Então this usuário logado é igual a variável session usuário logado, ponto e vírgula. Simplesmente isso. Então, o que eu fiz? Se a gente já fez login do usuário, a gente está declarando que esse usuário logado aqui, essa variável usuário logado, é igual à seção do usuário logado, tá? Mas o que a gente vai precisar? A gente precisa dessa seção, dessas informações em todas as nossas páginas, tá? Tanto na página do feed,
tanto na página do feed do usuário, configurações, pesquisa, mensagens e fotos, tá? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode jogar ela junto nessa info aqui. Lembrando que se você jogar, por exemplo, a variável info aqui no nosso header, todas as páginas subsequentes, início central, lateral esquerda, feed, lateral direita e final central, vão conseguir acessar essa variável info aqui, tá? Então, a gente pode estar jogando essa informação aqui junto com essas informações aqui, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo? A mesma coisa do page mensagens. A gente vai estar falando que o usuário logado é igual, é this usuário, o usuário logado. Então, a gente está falando que essa informação aqui do usuário logado que vai passar para os nossos templates é exatamente essa variável aqui do nosso usuário logado, que a gente declarou aqui no nosso construtor. E ela só vai ser verdadeira, ela só vai ser diferente de vazio se já existir a seção do usuário logado, beleza? Então, é somente isso que a gente vai precisar fazer. Só que a gente precisa fazer isso em todas as nossas rotas, tá? Então, vamos estar copiando essa função aqui, ó, essa declaração do usuário logado nessa info e vamos estar colando nas outras rotas. Vamos estar colando em feed underline usuário, vamos estar colando em configurações, vamos estar colando aqui em pesquisa, mensagens e fotos. Ctrl S para estar salvando, tá? Ctrl S para estar salvando. E agora é bem simples, tá? Vamos aqui no nosso header.php, tá? Bom, aqui no nosso header.php não vamos fazer nada, tá? Vamos abrir aqui, ó, lateral esquerda.php, porque aqui já tem o nome da pessoa e vai ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? Bom, é o seguinte, como que a gente vai estar acessando essa variável? É simples. Se a gente vir, por exemplo, aqui no nosso home controller, aqui a gente tem as nossas info que a gente está passando para o nosso template de header, beleza? E aqui tem, ó, por exemplo, page mensagens é igual ao default page mensagens, tá? Se a gente vir aqui na nossa lateral esquerda, a gente acessa a nossa variável como? Variável cifrão page mensagens. Então, para acessar a nossa variável usuário logado, é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer assim, ó, vai abrir essas chaves aqui, tá? Vamos acessar a variável usuário underline logado, tá? E vamos estar colocando aqui o que a gente quer pegar desse usuário logado. É o nosso nome, não é? Então, vamos estar abrindo aqui o índice nome, nome underline usuário. Ctrl S para estar salvando, tá? E beleza, vamos lá ver no nosso navegador se isso daqui já está funcionando. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Ah lá, já funcionou. Já pegou aqui o nome do usuário que a gente está logado, tá? Vamos dar aqui um logout. Vamos sair da nossa rede social. Ah lá, o que aconteceu? Aqui ó, a gente colocou aqui, ó, indefinido o array do usuário logado. Por que isso daqui? Vamos lá, ó. Isso aqui acontece por quê? Porque aqui no nosso home controller, a gente definiu um usuário logado como nulo, por padrão, tá? Então, a gente precisa estar definindo aqui, ó, como um array vazio. Ctrl S para estar salvando, tá? Vamos aqui dar um Ctrl F5. Ainda está aparecendo aqui indefinido aqui usuário logado. Por quê? Porque aqui na nossa lateral esquerda, a gente está chamando esse usuário logado aqui, ó. Perceba lá, Home Controller na linha 36, tá? Quer ver? Home Controller na linha 36. Ah lá. Então, ele está tentando pegar a seção do usuário logado. E não existe essa seção aqui, tá? Então, não existe a seção nenhuma aqui, porque a gente destruiu a seção. Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui, tá? Deixa eu verificar essa função novamente, tá? Se existir a seção usuário logado ou a seção usuário logado for diferente de nulo, opa, então vamos lá. Aqui que é o eu, tá? Aqui a gente não pode deixar ou, essas duas barras aqui, nem esse ou e nem esse or, tá? A gente vai fazer assim, ó, e comercial, 2e comercial. Então, o que a gente está verificando aqui, ó? Se existir a função usuário logado e a seção usuário logado for diferente de nulo,
tá? Então, o que isso aqui está afirmando? Precisa existir obrigatoriamente a seção do usuário logado e essa seção precisa ser diferente de nulo. Do jeito que estava, a gente estava verificando o seguinte, somente se existia a função do usuário logado. Mas se ela for nula, podia entrar aqui. E não é isso que a gente quer. A gente precisa que ela exista e precisa que ela seja diferente de nula. Aí sim, a gente vai colocar o utilize usuário logado na seção aqui. Vamos pegar a seção do usuário, né, e jogar na nossa variável usuário logado, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos atualizar o nosso navegador. Ah lá, já sumiu o nosso erro. Então, é só a gente trocar aqui o OU pelo EE, beleza? Bom, vamos lá. Vamos estar fazendo um outro cadastro aqui, ó. Um cadastro diferente, tá? Vamos estar colocando aqui um outro e-mail. Vamos estar colocando primeiro um outro nome, né? Vamos estar colocando aqui um outro e-mail. gmail.com. Vamos estar colocando um celular aleatório. E vamos estar colocando uma senha padrão, tá? Vamos cadastrar. Ah lá, percebam o seguinte, que aqui eu já tenho o nome do meu usuário que eu estou logado. Nesse caso aqui é a Carol, beleza? Se a gente fizer o logout aqui, vim agora e logar com o meu usuário Rodrigo, vamos entrar, não atualizar. Ah lá, já tenho o meu nome aqui do usuário logado, beleza? Então é isso exatamente o que a gente precisa estar fazendo aqui, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar exibindo uma foto aqui do usuário, tá? Vamos verificar se o usuário tem a foto. Se ele não tiver a foto, a gente exibe essa foto padrão aqui, tá? E para fazer isso é bem simples, mas bem simples mesmo, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui? Aqui depois do Home Controller, a gente pode estar utilizando, declarando uma função lá no usuário.php, que é o nosso model, para trazer as informações corretas, tá? Então vamos abrir aqui o nosso modelo usuário.php, tá? Então aqui abaixo a gente vai fazer uma função, tá? Então vamos escrever aqui, ó, function, vamos dar public, a gente pode apagar, tá? Então a gente vai dar um nome aqui chamado de getUser, getUsuário, tá? E vamos estar passando aqui uns campos, tá? Por quê? Esses campos aqui, a gente vai estar verificando que informações o usuário tem, tá? Então vamos lá, vamos dar um Ctrl S aqui e a gente vai estar declarando essa função aqui no nosso Home Controller, beleza? Então aqui, em vez de ser a seção usuário logado, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar chamando essa classe aqui, tá? Então para a gente utilizar essa classe aqui no Home Controller, a gente precisa declarar ela aqui, use dev barra usuário, tá? Pronto, a gente pode estar declarando ela aqui. E agora aqui no usuário logado, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte no construtor. A gente vai estar falando que a variável this underline, opa, underline não, né? This, a setinha aqui, usuário logado é igual a new usuário, tá? Então ela vai ser new usuário na sua função get usuário, tá? E nessa get usuário, se a gente vem aqui no usuário.php, a gente está passando alguns campos, tá? Então a gente vai estar passando o quê? A gente vai estar passando a seção do usuário aqui. Ctrl X e vamos estar passando a seção do usuário logado. Podemos apagar esse resto aqui, tá? Então como que a gente está declarando aqui que o usuário logado é igual a new usuário get usuário aqui, a gente vai esperar um retorno para essa variável aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui. Então aqui a gente vai precisar colocar um return, tá? Por enquanto podemos colocar false, beleza? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a verificação de todos os campos para ver se ele não é nulo, beleza? E como que a gente vai estar fazendo isso daqui? É simples, a gente vai estar fazendo assim, ó, se campos no índice X que a gente quer verificar. Então, por exemplo, a gente quer verificar o que índice? A fotos.
a foto do usuário, né? Então, se a gente vir aqui, ó, a gente tem foto underline usuário. A gente quer verificar esse campo. Se foto underline usuário for diferente de vazio e significa que vai ser outra condição, tem que ser verdadeira, tá? E 7 não, vamos colocar is file, tá? Por que is file? Significa que a gente vai verificar se existe um arquivo aqui em todos os nossos documentos aqui da nossa rede social, tá? Vai ser um arquivo, tá? Que vai ser a foto específica que o usuário enviou lá nas configurações. Então, vamos lá. A gente está verificando primeiro aqui se a foto se é diferente de vazio, tá? Se for diferente de vazio, a gente vai verificar agora se vai existir essa foto lá nos nossos arquivos, tá? Então, campus, foto, underline, usuário. Então, a gente está verificando se existe um arquivo da foto do usuário, tá? E onde vai estar essa foto? A gente vai estar armazenando essa foto numa pasta chamada uploads, tá? Que a gente vai construir depois quando a gente for lá nas nossas configurações, beleza? Bom, então a gente está verificando o quê? Se a foto for diferente de vazio e existir a foto do usuário, beleza. Ela vai estar aqui, ela vai entrar nessa função agora. Só que a gente precisa negar essa função inteira. Por quê? Porque a gente precisa colocar uma foto padrão aqui, caso não exista. Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, se campos do foto do usuário for igual a vazio ou não existir campos usuário de foto, por quê? Porque ele não pode ser vazio, tá? Por exemplo, ele pode ter tentado enviar uma foto lá, um arquivo para lá nas configurações, mas por algum motivo o servidor não conseguiu carregar a foto ou alguma coisa do tipo. Então a gente está verificando aqui. Se a foto do usuário que a gente retornou do banco de dados é igual a vazio, se for, ela vai colocar uma variável aqui definindo que a foto do usuário é uma foto padrão. Agora, se for diferente de vazio, mas não existe o arquivo, a gente não tem essa foto do usuário nos nossos arquivos aqui, a gente também vai estar declarando essa foto como padrão, tá? Como um default aqui, tá? E para a gente estar fazendo isso, é simples. A gente vai pegar o caminho aqui da nossa imagem padrão, tá? Então, deixa eu inspecionar um elemento aqui e pegar esse caminho aqui, ó. Localhost, sources, imagens, ícone user.png, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a variável campus no seu índice foto usuário é igual a nossa foto padrão. Só que aqui a gente não precisa estar colocando localhost, tá? Por quê? Porque o localhost é a nossa URL base. Então, podemos estar colocando aqui, ó, URL underline base, ponto, para concatenar o resto da nossa string. Resources, imagens, ícone user.png. Simplesmente isso, a gente já fez a verificação do nosso usuário. E aqui a gente poderia fazer outras N verificações, sobrenome, etc e etc. E aqui a gente já pode fazer o seguinte, a gente já pode retornar a variável campus. Como nós só vamos estar fazendo essa verificação aqui da foto do usuário, a gente já retorna aqui para a nossa função a variável campus. Ctrl S para estar salvando, tá? E vamos ver aqui no nosso home controller, a gente está definindo essa função aqui para o nosso usuário logado. Ctrl S para estar salvando também. Vamos ver se funciona aqui, ó. Ctrl F5. Opa, aconteceu um erro, tá? E que erro é esse? É simples, ele não vai conseguir pegar a função direto daqui, tá? Vamos dar um Ctrl X nessa função, então. E aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, tá? A gente vai estar declarando uma variável user aqui em cima, tá? Então, essa user vai ser igual a new usuário. E a variável usuário logado vai ser igual a variável user na função get usuário, tá? Então, o que a gente fez? A gente declarou primeiro a variável user como um novo usuário aqui e depois a gente está pegando a função aqui get usuário da variável user, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver se agora vai funcionar.
Ctrl F5. Olha lá, agora funcionou perfeitamente, tá? E aqui a gente vai ter a fotinha lá do usuário, tá? Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos estar colocando outra foto aqui. Então deixa eu fechar aqui a minha pasta de System, deixa eu vir aqui em htdocs e criar um new folder. Vamos colocar aqui uploads, tá? Vamos estar colocando uploads. E aqui em uploads eu vou estar colocando uma foto qualquer, beleza? Deixa eu pegar então aqui no Google mesmo uma foto do usuário, user padrão. Vamos estar exibindo aqui as imagens. Vamos estar pegando, por exemplo, essa foto aqui, só de demonstração, tá? Vamos estar salvando essa imagem como. Eu vou estar indo lá no meu caminho do meu projeto, tá? Esse local C, champ, htdocs. Eu vou estar colocando aqui em uploads, tá? E aqui eu vou estar colocando um nome qualquer, user.png. Salvar. Beleza, salvamos a imagem lá no nosso diretório, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, uploads, a gente já tem uma fotinha aqui, tá? E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar abrindo meu banco de dados, tá? Localhost phpMyAdmin, para estar colocando lá no campo de foto do usuário aquela foto ali, tá? Então, deixa eu carregar aqui meu banco de dados. Ele está abrindo aqui, tá? Eu vou vir aqui em local rede social. Eu vou vir aqui no meu usuários. Tá? E eu vou vir aqui nesse primeiro usuário aqui, ó, o Rodrigo, tá? Então aqui no usuário eu vou estar colocando a foto do usuário, tá? E qual que é o nome da foto? User.png. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, user.png. Vamos estar verificando um negócio aqui, ó. Aqui em usuário.php, o que a gente fez? A gente colocou o URL base, resources, imagem, user, ícone. Do contrário, vai ser a própria foto do usuário, tá? Então, o que a gente precisa estar fazendo? A gente não precisa estar armazenando apenas o nome da imagem no banco de dados, mas também o nosso caminho, tá? Então, a gente vai estar fazendo o seguinte. Aqui a gente vai estar armazenando uploads barra user.png, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo? Aqui, ó, depois no get usuário, aqui no get usuário, tá? Depois a gente verificou, a gente vai verificar se não é vazio, beleza? E a gente vai verificar se o arquivo não existe, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, um else. Por quê? A fotos aqui, a gente vai copiar isso aqui tudo, vamos estar colocando aqui. A gente primeiro está verificando se ela existe, ou se ela não existir, ou se ela for vazia, a gente vai setar uma imagem padrão. Agora, se ela existir, principalmente aqui no nosso isFile, se ela for encontrada aqui, tá? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar setando apenas ela aqui com o URL base. A gente nunca vai armazenar a URL base no nosso banco de dados. Porque se um dia a gente quiser mudar o nosso banco de dados, mudar o nosso domínio, a gente pode sem precisar mexer nos campos lá do nosso banco de dados. Então, o que eu fiz? Eu adicionei um else falando que a foto do usuário é igual ao URL base ponto foto, campos foto do usuário. Então, a gente só incrementou o URL base à frente ali, beleza? Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui para essa verificação ficar um pouco mais completa? A gente pode estar fazendo o seguinte, aqui ó, em isFile, a gente pode estar colocando também o URL base, URL underline base ponto campos do usuário, porque a gente vai estar pegando exatamente o caminho da nossa foto, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui, Ctrl S, e vamos ver se isso daqui já vai funcionar, tá? Eu estou com o Rodrigo, já é para estar aparecendo a fotinha do Rodrigo. Vamos dar um Ctrl F5. Não apareceu. Por quê? Vamos ver o seguinte. Se eu tirar essa URL base daqui, Ctrl S, Ctrl F5. Ainda não apareceu, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Como eu estou pegando a função getUsuário aqui, deixa eu dar um var dump aqui na variável campus foto usuário. Por que isso aqui não vai acontecer, tá? Eu já até sei o erro, nem vou fazer esse teste aqui. Porque quando depois a gente só colocou aqui no campus foto usuário, a foto do usuário, depois que a gente já estava logado na nossa rede social, tá? E não é isso que a gente quer. Então a gente vai desfazer o login aqui e vamos logar novamente a nossa rede social. Entrar, não atualizar.
ainda assim não conseguiu pegar a foto do usuário, tá? Então, como eu vou ensinar vocês também a ser um programador do dia a dia, vamos estar debugando isso aqui para ver o que está acontecendo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um echo pré, tá? Aqui a gente vai dar um var_dump na variável campus aqui, que a gente está retornando, tá? E vamos aqui dar um exit aqui abaixo para o código parar a execução. Opa, exit. Beleza. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando. Ah lá, a gente já tem o seguinte, aqui a gente tem todas as informações da seção do nosso usuário. E aqui a gente tem a foto do usuário, uploads, user.png. E a gente tem aqui a pasta uploads, user.png. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um isFile nisso aqui, ó, var_dump isFile campus foto usuário. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando. Ah lá, é true, tá? Então é o seguinte, se está retornando true aqui, significa que deveria retornar aqui abaixo a foto campus do usuário, tá? Retornou true significa que existe a foto. Então se aqui for false, significa que vai retornar isso, ou se for vazia, vai retornar isso, tá? Vamos cortar isso daqui e vamos estar colocando aqui embaixo. E vamos estar retornando somente a variável campus aqui. Vamos dar um Ctrl S e vamos verificar se a imagem muda. Localhost uploads /user.png. Se a gente copiar essa URL aqui e jogar direto no nosso navegador, lá, aparece a nossa imagem bonitinho, tá? Ah, tá. E eu já sei por que não está funcionando. Podemos apagar tudo isso daqui que a gente criou agora. Ctrl S para estar salvando. E pronto. Por que não está funcionando, Rodrigo? Vamos lá na lateral esquerda. Pronto. Aqui a gente está na lateral esquerda. Pelo simples fato, a gente está com a nossa imagem aqui, ó, padrão. Então a gente não trocou a nossa imagem aqui no nosso usuário. Era por isso que não estava funcionando. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando a seção aqui do usuário logado, a mesma coisa que a gente colocou no nosso nome aqui. A gente vai estar colocando no nosso caminho da nossa foto, tá? Então aqui, em vez de ser nome do usuário, vai ser foto do underline usuário, do usuário que está logado, beleza? Ctrl S para estar salvando. Vamos tentar agora dar um Ctrl F5. Ah lá, já temos a minha fotinha ali do usuário. E é exatamente isso que a gente precisa, tá? Vamos dar um logout aqui, ó. Sair. Vamos tentar acessar com outra conta, carol@gmail.com, sem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah lá, não salvar. Temos, como a Carol não tem nenhuma foto ainda na rede social, ela puxa a imagem padrão aqui, tá? O Rodrigo, que já tem a foto cadastrada, previamente cadastrada, né? Que eu cadastrei ele na mão, mas ele, suponhamos que ele cadastrou pelas configurações. Entrar, não atualizar. Ah lá, já temos a fotinha do usuário aqui, tá? Para ficar um pouco melhor essa função, o que a gente vai estar fazendo, tá? Em vez de a gente estar pegando direto a seção do usuário aqui, logado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai forçar que ele consulte o banco de dados novamente, tá? E para isso é bem simples, tá? A gente vai simplesmente utilizar a variável campus, vai ser igual a this usuário select usuário, tá? E nós vamos estar usando a função select usuários dessa própria class modelo aqui, tá? E o que a gente precisa aqui na seleção do usuário do class? O que a gente precisa retornar aqui para o nosso usuário? O que a gente precisa passar para a função select usuário? Os campos e o nosso UR. Que campos que a gente vai retornar aqui para o nosso usuário, então? Vai ser todos esses campos aqui, ó, fields, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Se a gente está passando a variável this fields, a gente já está passando todos esses campos aqui. A gente não precisa estar retornando a senha do usuário em todas as páginas, beleza? Simplesmente por sistema de segurança. Então, a gente vai estar retornando ID, nome do usuário, sobrenome, e-mail, telefone, foto, descrição e data de cadastro, tá? E aqui a gente precisa estar passando o nosso UR também, tá? E o nosso UR é o seguinte, é um array que a gente vai estar passando, tá?
E a gente pode estar passando simplesmente um array direto daqui. Array, tá? Aonde o e-mail do usuário, tá? O e-mail do usuário tem que ser igual à variável campus. Então, vai ser a variável campus, aonde está o e-mail do usuário, beleza? Ctrl S para estar salvando, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um echo, simplesmente para a gente debugar o nosso código, tá? Um pré aqui, um var dump na variável campus e um exit aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode estar mudando essa variável campus aqui, tá? Então, vamos estar selecionando o campus aqui e vamos estar colocando aqui resultado, tá? Ctrl C aqui no resultado e vamos estar copiando e colando aqui, ó, resultado. Onde tem campus abaixo, a gente vai estar retornando o resultado. O campus aqui a gente vai utilizar apenas aqui para estar recuperando o nosso usuário, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai dar um var dump aqui nesse resultado para ver se ocorreu tudo certo. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando. Ah lá, retornamos perfeitamente o nosso resultado ali, tá? Até mesmo a data de cadastro do usuário. E é simplesmente isso. Aqui no resultado agora, a gente vai estar fazendo o seguinte, antes de fechar o ponto e vírgula aqui, a gente vai estar colocando o índice 0. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando. Exatamente isso daqui que a gente precisa, tá? Então, toda vez que a gente for recarregar a página, a gente vai lá no campo, lá no banco de dados, recuperar que o usuário está logado, tá? Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estarmos atualizando. E beleza, funcionou perfeitamente aqui o nossa home controle, beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente já vai estar criando a URL do usuário para que a gente consiga, por exemplo, ir para o perfil do usuário. E exemplo, se tiver 2 Rodrigo, a gente não pode existir aqui duas URL igual aqui chamada Rodrigo, porque o sistema vai estar confundindo, beleza? Então, na próxima videoaula, a gente já vai estar fazendo essa validação aqui de URL, beleza? Até a nossa próxima videoaula.